irmãos estão bem? Só as duas irmãs ali disse amém. Então, vocês vão ficar bem no nome de Jesus, irmãos. Deus é bom, a sua bondade dura para sempre. Queremos louvar a Deus nessa tarde pela vida dos irmãos que puderam chegar aqui nesse culto, nesse ciclo de oração. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor Arnóbio Tavares de Lima, um homem que Deus tem usado aqui na nossa cidade, não só em Rio Largo, nesse estado, nesse país, para abençoar outras pessoas. Deus abençoe o nosso pastor, a nossa coordenadora, irmã Antônia Soares de Lima. Deus abençoe as dirigentes do círculo de oração, a irmã Jeane, a Érica. A Érica é uma pessoa especial na minha vida, na minha esposa. A Érica foi testemunha do nosso casamento. A gente chama ela carinhosamente de nossa madrinha. Assim também como nosso amigo Everaldo. São pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas desde o projeto Sará. Faz tempo. Mas Deus é Deus de promessa, Deus de honra, Deus de exaltação. Que Deus abençoe a Érica. No nome de Jesus, Deus abençoe a sua companheira, Irmã Maria. Não esqueço mais o nome da Irmã Maria, que é o nome da minha mãe. Então, Deus abençoe a Irmã Maria no nome de Jesus e os demais irmãos no nome de Jesus. Antes de começar, irmãos, aonde eu passo, eu estou pedindo oração pela esposa do meu dirigente. Os irmãos sabem, é a irmã Jaqueline. Ela já se encontra em casa. A recuperação está muito boa, mas ela é carente das nossas orações. Paulo, ele vem dizer que aquele Deus que começou a boa obra, ele é fiel para concluir. Então, nas nossas orações, igual a minha, que é pouca, a sua pode ser pouca, pode ser muita, apresenta a irmã Jaqueline nas suas orações, e apresente também a minha sogra, a irmã Cida, e apresenta o seu irmão Hernandes. Estará hospitalizado, o médico já deu o laudo, mas o nosso Deus, ele é Deus de milagre, irmãos. Então, quando você for orar, apresenta essas três pessoas no nome de Jesus: Jaqueline, irmã Cida e Hernandes, no nome de Jesus. São João, capítulo de número 2, é um texto muito conhecido. Eu vou falar igual a Jesus. Eu almejei muito esse momento, a estar convosco nessa tarde. Eu trabalho um dia sim, um dia não, e muitas das vezes onde eu me comunicava com a Érica, ela vem hoje, eu digo vou não, eu vou hoje. De última hora aparecia alguma coisa, mas aprova a Deus nós chegarmos aqui nessa tarde. São João, capítulo 2, versículo 1 em diante, irmãos. É uma leitura um pouquinho extensa, mas eu creio que você vai entender. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Versículo 7, Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todo costumam, por primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém,
guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Queridos, me dê alguns minutos da sua atenção para que nós venhamos entender, compreender esse texto. Com certeza você já fez menção, acredito que você já abriu a sua Bíblia e já passou a sua vista por esses versículos aonde nós fizemos menção. Esse texto, ele é um texto muito conhecido aos nossos olhos. João, ele vem destacando acerca de Jesus, dizendo que ele é o Filho de Deus, o Filho do homem, o Filho de José e Maria. Ele vai destacando acerca das escolhas dos seus discípulos. Se você for prestar atenção em Mateus, se você for prestar atenção em Lucas e Marcos, os escritores vão dizer que Jesus ele passou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo no deserto. Mas a Bíblia diz que após a tentação e ele ter vencido as articulações diabólicas contra a sua vida, a Bíblia diz que quando ele venceu, os anjos vieram, serviram a Jesus, e após servir a ele, o Espírito de Deus se apodera mais uma vez de Jesus, e Jesus ele é levado para Cafarnaum. É só você prestar muita atenção no que Lucas ele vai dizer e no que Mateus ele vai relatar. Mas João ele vai destacar as escolhas dos 2 primeiros discípulos, pois a Bíblia diz que quando Jesus ele voltou do deserto, João estava assentado, João estava em um determinado lugar, e André, junto com outro discípulo de João, a Bíblia diz que Jesus vinha ao encontro de João. Jesus ia passando, e João vai abrir a boca no versículo de número 35 do capítulo 1, e quando ele abre a boca, ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vai observar que quando André ouviu que João ele falava, ele vai se levantar junto com outro discípulo e agora vai seguir a Jesus. Jesus, olhando para trás, vai perguntar o que esses homens eles queriam, e eles abriram a boca e vai responder o que Jesus perguntou. Eles queriam saber aonde Jesus residia, aonde Jesus morava. Jesus chama, aqueles discípulos passam o dia com Jesus, e você vai prestar atenção que no versículo de número 40 em diante, Jesus vai despedir esses homens, e a primeira pessoa, quando André sai da presença de Jesus, ele vai ao encontro do seu irmão dizendo que eles encontraram o Messias, o que quer dizer Cristo. Pedro se levanta, vai ao encontro de Jesus, e você vai ler Marcos capítulo 1, versículo 16 em diante, que quando Pedro, irmãos, estava se aproximando de Jesus, Jesus vai dizer a ele: deixai as vossas redes, deixai as vossas embarcações e me sigam, pois eu vou fazer da vida de vocês, que vocês possam ser pescadores de homens. A história passa, o tempo passa, Jesus chama outros discípulos, Jesus chama João, Jesus chama Tiago, e João vai destacar que ele também chama Filipe e Natanael. Jesus um dia ele vai ser convidado para uma festa, e você vai prestar atenção, capítulo de número 2, que o escritor vai destacar que alguns dias se passaram e vai estar acontecendo uma festa, um casamento. A história vai dizer que algumas festas em Israel duravam 7 dias, era difícil acontecer que uma festa passava desses dias. Algumas duravam 14 dias, mas o normal era durar 7 dias, e o escritor vai dizer que a mãe de Jesus, ela foi convidada para participar da festa.
É só você ler, versículo de número 1, que o escritor vai dizer: e houve um casamento em Caná da Galileia, vírgula, e achando-se ali, a mãe de Jesus foi convidada. Quando a gente ler esses 11 versículos, existem algumas lições que nós devemos tomar para as nossas vidas. A primeira lição que nós encontramos nesse texto é que Jesus, ele só vai aonde ele é convidado. É só você prestar atenção. Versículo de número 2, que o escritor vai dizer que após a mãe de Jesus, ela foi convidada, o escritor vai dizer: Jesus também foi convidado. O escritor da carta da Revelação, capítulo de número 3, versículo de número 20, João, ele vai dizer: eis que eu estou à porta, eu bato na porta, se alguém abrir a porta, eu vou entrar, e quando eu entrar, eu vou assentar à mesa, e vou cear com essa pessoa. É só você ler a Bíblia, capítulo de número 7, segundo escreveu o doutor Lucas, versículo de número 31 em diante, a Bíblia diz que um certo fariseu vai oferecer um jantar, e oferecendo esse jantar, esse banquete, esse homem vai convidar a Jesus e os seus discípulos, para que Jesus participasse da festa. E nessa ocasião aqui, nesse casamento aqui, nesse cenário aqui, Jesus, ele vai dizer, capítulo 15 desse mesmo livro, versículo de número 5, ele vai dizer que ele é a videira, que nós somos os ramos, e a última parte vai dizer: sem mim nada podereis fazer. Então, como começar um casamento? Como começar algo diante dos homens, diante da sociedade? Esses noivos vai nos deixar uma lição que, para começar bem, ainda que a mãe de Jesus, que fosse uma pessoa íntima, como vai dizer algumas pessoas, a Bíblia vai dizer que esse casal resolveram levar a Jesus. A festa tinha a mãe de Jesus, a festa tinha os discípulos de Jesus, a festa tinha pessoas importantes, mas o escritor vai destacar quem aqui na festa? Vai destacar a pessoa de Jesus. André, então como começar algo diante dos homens e diante da sociedade? Quem eu devo chamar? Quem eu devo levar? Quem vai participar da minha festa, do meu projeto, das minhas promessas? Quem vai estar presente chama-se Jesus de Nazaré. Se você for ler o texto, se você for botar essa sua cabeça para pensar, raciocinar, a Bíblia vai dizer que eles convidaram a Cristo. Eu não vou convidar quem eu não conheço, eu não vou levar para dentro da minha casa quem eu não conheço, quem eu não tenho amizade, quem eu não tenho afinidade. A Bíblia vai dizer que eles levaram a Jesus porque conheciam a Cristo, porque tinham uma aproximação de Jesus. E eu vou dizer algo a você nessa tarde, e se você não der glória, já me der até o microfone sem fio, eu vou sentar pertinho de você, vou falar bem pertinho dos seus ouvidos, para que você possa entender que a pessoa mais adequada para dentro da tua casa, para participar da tua vida, não é o André. Até que eu sou uma boa pessoa, irmão, tenho uma carinha feia, mas eu sou legal. Mas a pessoa mais adequada para participar da tua vida, para sentar na tua mesa, para fazer parte do teu casamento, para fazer parte dos teus projetos, para fazer parte das tuas promessas, essa pessoa chama-se Jesus de Nazaré. Então, como começar algo diante dos homens? Convidando a Jesus para participar desde o início. Olha o texto. Jesus foi convidado no início da onde, irmãos? Da festa. Jesus viu o começo da festa. Eu disse que existia a festa que durava 7 dias, uma semana, algumas se prolongavam e durava até 2 semanas de festa. Os noivos tinham por obrigação de recepcionar e bem os convidados. Os noivos tinham por obrigação de dar até cama para dormir aos convidados.
os noivos tinham por obrigação de não deixar faltar nada na festa. Os noivos tinham por obrigação de dar uma recepção agradável aos convidados. A primeira coisa que eles vão fazer é selecionar quem vai entrar, quem vai participar, quem vai saborear daquilo que eles estão oferecendo. E o convidado mais especial deixa entender que não era Jesus, irmãos, mas deixa entender que era a mãe de Jesus. É só você ler, versículo 1: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Versículo 2: também, olha o texto, vai dizer, Jesus também foi convidado para participar da festa. Vocês prestam atenção que todo costume na época em Israel tinha por obrigação de toda a festa que fosse realizada ter bastante vinho. O salmista, ele vai dizer no Salmo de número 104, verso de número 15, que o vinho alegra o coração do homem. Vinho na Bíblia significa alegria. Vinho na Bíblia significa festa. Se uma festa viesse a acabar o vinho, era sinônimo de fracasso, era sinônimo de tristeza. Aí o escritor vai dizer que no meio da festa, olhe para mim, irmãos, eu disse que no meio da festa o vinho se acabou. Quando o vinho se acaba, vocês prestam atenção que alguém estava nos bastidores daquela casa, que alguém conhecia aquela casa, que alguém tinha liberdade de andar naquela casa. André, quem era essa pessoa? Essa pessoa era Maria. Maria vai prestar atenção. Antes que as pessoas soubessem, antes que o barulho se espalhasse dentro da festa, dentro da casa, antes que os convidados soubessem que o vinho havia se acabado naquela festa, o escritor vai dizer, e a mãe de Jesus, sabendo que o vinho acabou, vai dizer a Jesus, não tem mais vinho. Olhe para mim. Eu disse que existem algumas lições nesse texto. Primeira lição é que a gente deve convidar a Jesus para participar. E ele só vai aonde ele é convidado. Então nem por força, nem por violência, mas a porta foi aberta para Jesus adentrar. Jesus estava onde? Na festa, estava no recipiente, estava no ambiente, estava no lugar, estava participando com eles. Mas a Bíblia diz que mesmo Jesus na festa, no ambiente, eles tiveram problema, tiveram dificuldade. Eu vi a senhora pregando antes de vir para cá. Se eu não me engano, a senhora estava falando sobre a tempestade. Jesus estava no barco, mas a tempestade se levantou. Jesus, irmãos, mesmo participando, sendo convidado, nós não estamos livres de enfrentar problemas. Jesus estava na casa. Jesus ainda, irmãos, não havia realizado poder, realizado milagre, manifestado a sua glória, mas Jesus tinha poder nas suas mãos para fazer coisas grandes. E você vai ler nesse texto que ele vai dar início ao seu ministério, realizando um grande milagre. Eu disse que Jesus na festa não livrou aquele casal, aquela família de enfrentar problemas. Olha o que eu vou dizer a você nessa tarde. Quem tem Jesus aqui, diga amém, irmãos. Todo mundo tem, mas quem passa por problemas? Ah, mas Jesus está no barco, não vai ter problema? Ah, mas Jesus foi convidado para participar do meu casamento, da vida dos meus filhos, dos meus projetos. Quer dizer que você não vai ter problema? O texto vai dizer que ele na casa, a esperança, a alegria, parece que vai ter um basta, até parece, mas se tu não der glória, algo está muito sério contigo, irmãos.
Segunda lição que nós aprendemos é que mesmo Jesus na casa, problemas se levantou. Mas quando o problema se levantou, alguém detectou o problema dentro da casa. E antes que se espalhasse o problema e as pessoas viessem falar, alguém vai levar o problema a Jesus. Não, irmão, pelo amor de Deus, só o sangue de Jesus. Antes que o problema se espalhasse dentro da casa e o burburinho, o disse-me-disse, tomasse conta da festa e a festa viesse virar um fracasso, alguém percebeu o problema e vai levar a quem? Vai levar a Jesus. A segunda lição que eu aprendo nesse texto é que nós devemos levar as nossas dificuldades àquela pessoa que pode resolver. André, quem pode resolver? Vai ser você, eu não posso. André, quem vai resolver? Quem vai resolver a dirigente do ciclo de oração também não é. Quem vai resolver o problema é a mãe de Jesus, também não é, porque ela vai estar intercedendo a Jesus para que ele possa resolver o problema dentro da casa. Então a segunda lição é: devemos levar os nossos problemas, as nossas dificuldades a quem pode resolver, irmãos. Quem vai resolver? Será que eu vou expor a minha vida no status, no WhatsApp? Será que eu vou resolver a causa que eu estou passando, colocando lá no Instagram, Facebook? Será que eu vou resolver o que está acontecendo na minha vida, ligando altas horas da noite para alguém, para ver se vem alguma revelação, alguma profecia? Quem pode resolver o problema? Quem pode resolver é Jesus. Jeremias vai dizer 33, versículo 3. Clamas a mim. Ele não vai dizer, abre a boca desesperado. Ele vai dizer, não, fala comigo. Clamas a mim, e eu vou te responder coisas grandes e firmes. Algumas traduções vai dizer, eu vou te responder coisas grandes e ocultas, a quais você não sabe. Jesus vai dizer, capítulo 6 de Mateus, versículo 8 em diante, quando você entrar no teu quarto, fecha a tua porta, e o que está em oculto, eu vou te revelar. Olha o texto, alguém percebeu o problema. Os noivos, eles deixaram eles à vontade, porque a festa era deles, o casamento era deles, o momento era deles. Mas o que vai acontecer? Alguém vai se levantar para interceder. E a terceira lição que eu aprendo nesse texto, e eu vou descer porque você vai entender, irmãos, é que alguém se levantou para interceder. Eles não sabiam, mas alguém se levantou para interceder. Às vezes nós estamos de pé, não é por mérito, não é por vanglória, não é porque eu sou tampa, eu sou tal, você é merecedora. É porque tem alguém que está intercedendo por nós. É porque tem alguém que está de joelhos dobrados dizendo, eu apresento ela, eu apresento ele, eu apresento a casa dela. Aí o diabo tenta planejar, articular, mas tem alguém de joelhos dobrados ao nosso favor. Olha o texto, irmãos. Ela poderia pegar a situação, não sei se você já passou, mas eu já passei por algumas situações quando eu dirigi igreja, que eu cheguei em uma congregação e disseram, André vai pagar por todos os pecados dele assumindo essa igreja. Porque a forma era de jogar as coisas no meio da igreja e a mão estourar. Ninguém queria ajudar, ninguém queria interceder. Se você for ler o texto, ela poderia pegar o problema daquele casal e jogar no meio da festa e dizer, se virem, vamos ver o que vai acontecer. Mas o que ela vai fazer nos bastidores sem ninguém enxergar? Se tu não der glória eu não sei, mas ela foi interceder sem ninguém ver. Ela foi interceder, olha para mim, ela foi interceder sem a coordenadora ver. Ela foi interceder sem o dono da casa enxergar. Ela foi interceder, ela foi fazer sem a irmã Antônia enxergar. Ela foi fazer sem pastor Arnob enxergar. Ela foi interceder a Jesus sem os convidados, os demais que estavam na casa, saber que ela estava intercedendo pelo aquele casal. Mas quando ela intercedeu, Jesus vai falar com ela.
Não sei se tu vai entender o que eu vou falar, se tu vai gostar. Se não gostar, não te preocupas. Mas tem muita gente que quer ser vista, que quer aplauso, que quer reconhecimento. Mas ainda tem muita gente que está lá nos bastidores, sem ninguém ver, pagando o preço, chorando, intercedendo. E Deus vai fazer, porque tem alguém lá que não tem nome, mas está intercedendo, que não é vista, mas está chorando, que não tem reconhecimento, mas está clamando a Jesus. E Jesus vai fazer milagre. Que vai fazer Maria? Vai dizer, ó, tem um problema aí na casa. E o problema é, acabou o vinho. E acabar o vinho em uma festa, o negócio era sério. Ela vai dizer, ó, antes que se espalhe aí, tu tem que fazer alguma coisa. Paulo vai dizer em Romanos 8:34, nós temos alguém à direita do trono de Deus, que intercede por nós, que faz alguma coisa por nós. Ela vai atrás de quem? A pessoa que pode resolver. Olhe para mim, o nosso mal, o mal do ser humano, é confiar demais nos homens. A gente se esquece que nós somos crentes. A gente se esquece que o véu foi rasgado e nós temos livre acesso. É porque nós queremos as coisas fáceis. A gente já não ora mais como antes. A gente já não quer chorar como antes. A gente já não quer pagar o preço como antes. Mas quem quer milagre? Todo mundo levanta a mão. Quem quer resposta? Todo mundo levante a mão. Quem quer um milagre? Quem quer providência? Todo mundo vai querer. Mas quem quer pagar o preço? É só você ler o texto. Ela vai levar o problema, quem pode resolver. E eu descobri, irmãos, desde quando eu fui crente há 18 anos, que a melhor coisa é estar aos pés de Jesus. A melhor coisa para se ter milagre ainda é a oração. A melhor coisa para ter resultado, para ter melhoria, é de joelhos dobrados. A mulher vai clamar a Cristo. Jesus vai dizer a ela, mulher, o que tenho eu com? Ainda não é chegada a minha hora. Terceira, quarta lição que nós aprendemos é que tudo é no tempo dele. Porque às vezes a gente quer no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa maneira, como eu acho, como eu penso, como eu quero. Mas será que é no tempo dele? Será que é da vontade dele? Jesus dizia, ainda não é chegado a minha hora. E se você for ler Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 1, tudo tem o seu, não, irmão, parece que eu ouço só a voz daquela irmãzinha de branca ali, da irmã Quitera. Tudo tem o seu tempo. Aí ele vai dizer, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas quando o tempo dele chega, versículo 11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Quando o tempo dele chega, quando a hora dele chega, quando o momento dele agir, irmãos, Salomão vai dizer, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Vai dizer no verso 14, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. É porque nós somos muitos apressadinhos. E às vezes, irmão, Deus quer trabalhar, Deus quer tratar,
Deus quer nos deixar do jeito dele. Aí ele vai dizer: enquanto você não aprender a esperar em mim, enquanto você não querer dar um passo maior do que a sua perna, eu não faço. Mas no meu tempo, quando você aprender a confiar em mim, esperar em mim, pode ter certeza que eu vou fazer a melhor coisa ao teu favor. Levante a sua mão direita no nome de Jesus, irmãos. Eis que é chegado o tempo de Deus na vida de crente nessa tarde. André, por que você diz isso? Porque ele vai dizer em Cantares capítulo 2 versículo 11: passou o inverno, cessou a chuva e se foi, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantar, irmão. O Senhor está dizendo: no meu tempo você canta, você se alegra. No meu tempo você dá um culto e ações de graça. No meu tempo eu coloco as coisas no devido lugar. No meu tempo eu mostro para você e aos demais que o poder está nas minhas mãos e eu não perco o controle. Mas é no tempo dele. Então a quarta lição é: no tempo dele as coisas acontecem. E eu não sei se você vai entender o que eu vou falar, mas as coisas vão começar a andar na vida de crente nessa tarde, irmãos. Olhe para mim, parece que estar estacionado. Irmã Quitéria, parece que está parado. Parece que não gera mudança. Parece que não gera transformação. Aí o Senhor me trouxe aqui nessa tarde para dizer: ok, vai começar a andar no meu tempo. E André, quando é o tempo? É hoje. É nesse ciclo de oração. É dia 16 de maio, 14, 16 horas e 33 minutos. No meu tempo vai andar. No meu tempo vai crescer. No meu tempo vou exaltar. No meu tempo eu vou mudar a situação. Mas envergonhado não vai. Glória. Olha o texto. Irmão, eu estou falando Bíblia, irmãos. Olha o texto. Ele disse: ainda não é chegado o meu tempo. Ou seja, vai chegar a hora que eu vou fazer. Agora, se você confiar em mim, descansar em mim, pode ter certeza que milagre vai acontecer. Quarta lição: no tempo dele. Ele age no tempo certo. Aí o texto vai dizer que a mãe de Jesus, quando ouviu, eu disse que tinha alguém intercedendo, sim ou não? E os noivos? Os noivos despreocupados. Porque o tempo era dele, o momento era dele, a festa era deles. Tinha alguém nos bastidores que estava pagando o preço. Quem era que estava pagando o preço? Maria. Para quê? Para a festa não parar. Para a festa acontecer. Não sei se tu vai dar glória, está chegando a festa, né? Tem pessoas que nem sabem o que acontece nos bastidores. Tem pessoas que nem sabem quanta dor de cabeça existe. Tem pessoas que nem sabem quantas noites mal dormidas, irmã Antônia, Jeane e Érica, as regentes ficam para arrecadar fundos, recursos, para fazer banquete, para ajudar pregador, cantor, para fazer alguma coisa, para dar lembrança às componentes do departamento. Mas eu estou na festa e quero a festa sendo realizada. E os bastidores? Os bastidores, só Deus na causa, irmão. Mas o povo quer que aconteça. E acontece o quê? O melhor. Melhor festa, melhor pregador, melhor tudo. E os bastidores? Oh, irmão. Liga para um, liga para dois, liga para três. Quem era que estava correndo na festa? Quem é que estava pagando o preço na festa? Maria. E o povo? Se alegrando. O povo quer o quê? Festa. O povo quer se banquetear. Mas quem estava se desgastando? Maria. E eu não sei se tu vai entender o que eu vou dizer, mas vai ter recompensa para quem está nos bastidores, viu? Oh, glória.
Deus vai honrar teu sacrifício. André, eu quero o nome, então escreve o nome na testa e sai andando pelas ruas. Mas quem quer fazer para Ele não precisa ser reconhecido, só fica no bastidores fazendo a obra, porque Deus vai honrar teu sacrifício. Aí Maria percebeu que Jesus falou: ainda não é chegado o meu tempo. Prestou atenção que os serventes estavam lá. Maria vai chegar, o servente vai dizer: ó, não é chegado o tempo. Mas quando ele abrir a boca para dizer alguma coisa, tudo que ele disser, fazei. Em outras palavras, Maria queria dizer: se organizem, porque quando ele for fazer, esteja tudo pronto para receber o milagre. Você não entendeu, né? É porque eu quero milagre. Quem quer milagre? Todo mundo. Porque eu quero resposta. Todo mundo. Mas a Maria vai dizer: se organizem. Olha o texto. Tudo que ele disser, fazei. Em outras palavras, estejam prontos. Porque quando ele falar, não vai esperar vocês se organizarem para o milagre acontecer. Estejam preparadas. Porque se vocês se prepararem na casa, pode ter certeza que o milagre vai acontecer. Agora o interessante do texto, desceu agora, como diz o pastor Rubenê, desceu quem tinha. Eles se organizaram nos bastidores. Ó. Vou dizer, vou tirar do microfone. Se você prestar atenção, bastidores tem cada coisa. Bastidores tem cada uma. Bastidores tem discussão. Bastidores tem briga. Bastidores querem ser melhor do que a outra. Mas ela vai dizer: tudo o que ele disser, fazei. Em outras palavras, deixai o ego de lado, deixai a vaidade de lado, deixai a prepotência de lado, porque quando ele abrir a boca para fazer o milagre, vocês têm que estar em posição. O que eles vão fazer? Ficar preparado e esperar ele falar. E quando ele não fala, a gente fica na expectativa, sim ou não? Parece que nos bastidores a expectativa estava acontecendo. E a festa? A festa rolando. Quem estava na festa nem percebeu que o vinho acabou. Mas quem estava nos bastidores, irmão, os cabelos já estavam assim. E a preocupação: será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que ele vai fazer? Aí quem vai falar agora na festa? Maria se cala. Os serventes se calam. Quem é que vai falar agora na festa? Jesus, irmão. Jesus deixa o povo se calar para ele falar. Porque na festa todo mundo quer falar. Na festa todo mundo quer dar opinião. Na festa todo mundo tem a melhor ideia. Mas lembre-se que tem alguém que conhece toda a casa, que era Maria, e foi levar a pessoa certa. Quando todos se calaram, Jesus disse: agora eu vou fazer, porque chegou o meu tempo. Ele vai dizer: tem talhas? Tem. Para que serviam as talhas? Para as purificações. As águas eram usadas para lavar os pés, as mãos até o cotovelo. Ele vai dizer: enchei as talhas até em cima. Segundo alguns estudos, vai dizer que tinha 720 litros foi feito de vinho. O texto vai dizer que quando ele fez, ou que quando encheram, perdão, as águas, ou as talhas, perdão, de água. Olha o que diz o versículo 7. Jesus diz: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Versículo 8. Então determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Versículo 9. Tendo o mestre-sala provado o que, irmão? Provado o que, irmão? A água transformada em... Olha o texto, ó. Eu disse que existiam algumas lições. O Senhor só vai para onde ele é convidado.
Devemos levar as nossas dificuldades diante daquele que pode resolver. Tem alguém que intercede por nós e a gente não sabe quem é. E a quarta lição, ele age no tempo certo. E a quinta lição é, ele nos prova e recompensa a nossa fé. Primeiro tem que ser provado. Primeiro tem que passar pelo processo. Primeiro tem que ser lapidado. Primeiro, irmão, o Senhor tem que tocar. Primeiro o Senhor tem que apertar aqui, para deixar do jeitinho dele, da maneira dele. Olha o que diz o texto. Mandou encher. Vai provar os discípulos, ou os serventes, perdão. Encham totalmente. O texto vai dizer que eles encheram e o Senhor vai dizer, agora vão lá e tirai. Tirai o quê? A água. Ou já era vinho? Tirai agora. E levar ao mestre Sala. Em nenhum momento você vê, quando eles encheram de água, o Senhor fazendo uma oração dizendo, seja transformado em vinho. Eles encheram de quê? De água. E disseram, levai o quê? A água ao mestre Sala. Mas o povo queria o quê? Vinho. André, prova, ali prova, está na Bíblia, irmão. Tendo o mestre Sala provado o quê? Provado o quê? A água. André, explica. Tirai, levai. Tirar o quê? Água. Levai para quem? Mestre Sala. Leve. Para quem? Para o mestre Sala. Para quê? Para ele provar. Eu disse que ele prova e recompensa a fé. Tirar o quê? Água. Cadê? Água. Vão para onde? Levar. Quem? Quem era especialista em vinho. Levando água. Vão andando. E a partir do momento que eles iam andando, ia sendo transformado em quê? Ô irmão, era para você ter dado glória. Enquanto eles faziam e obedeciam o que Jesus mandava, o Senhor está dizendo, enquanto vocês obedecem, eu vou fazendo. Eu vou fazendo o que vocês querem. Enquanto vocês obedecem a minha voz, eu vou transformando aquilo que era maldição em bênção. Enquanto vocês obedecem a porta que era fechada, enquanto vocês andam, eu vou abrir a porta. Enquanto vocês andam, o que era para não acontecer, eu vou fazer acontecer. André, qual é o mistério? Enquanto eles levavam a água, por causa da fé deles, por causa da obediência dele, o Senhor transformou a água em vinho. Eu não sei como você chegou aqui, mas enquanto você anda, enquanto você faz, enquanto você canta, prega, ora, o Senhor está dizendo, enquanto você não desiste, eu faço. Enquanto você não desiste, eu liberto. Enquanto você não desiste, eu trabalho ao teu favor. André, é Bíblia? É Bíblia. O que deixa eu entender esse texto? É o que o Senhor transformou a água, Érica, enquanto eles andavam. Enquanto a gente faz, o Senhor vai trabalhando. Enquanto a gente vai obedecendo a Ele, o Senhor está dizendo, eu vou curando. Enquanto nós vamos caminhando, fazendo a vontade dEle, Ele vai dizendo, eu vou abrir na porta, eu vou estendendo as mãos, eu vou livrando, eu vou libertando, eu vou operando, eu vou suprindo as suas necessidades. A Bíblia diz que eles obedeceram e a fé deles foram recompensada, porque quando chegar ao mestre Sala, o que o mestre Sala vai tomar? Vinho. Oh, irmão, era para você ter dado glória, irmão. Era. Só ouvi a irmã Maria e a senhora ali que está com a toalhinha rosa nas pernas, dando glória a Deus, irmão, enquanto a gente anda. Mas estão falando, continue, irmão, pelo amor de Deus. Mas não querem, continua. Mas não aceita, e daí? Continua, que Ele vai fazer o melhor para você. Versículo de número 11. Olha o que diz, versículo 10, perdão. E lhes disse, quando o mestre Sala provou o vinho, o mestre Sala vai dizer, todos costumam
por primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho para o final. Salomão vai dizer em Eclesiastes 7:8, melhor é o fim das coisas do que o princípio. Talvez começou mal, talvez não deu certo no início, talvez você tenha chorado desde o início do ano, talvez está sendo complicado, talvez está sendo pesado, talvez ninguém lhe compreenda, talvez aos seus olhos não vai dar certo, mas o Senhor está dizendo, o melhor eu guardei para o final. E eu não sei se tu vai entender, mas na vida de alguém nessa tarde, Ele está dando um basta nessa situação. Talvez para você seria o fim de muitas coisas, e você veio aqui nessa tarde, se Deus não falar comigo, eu vou parar, vou desistir, mas o Senhor está dizendo, eu reservei o melhor para esse momento, porque eu vou honrar e exaltar a tua história. Parece que tinha tudo para dar errado esse casal, porque se a notícia fosse espalhada que o vinho se acabou, os convidados iriam processar. Mas como nós temos alguém que justifica nossa causa, como nós temos alguém que guerreia por nós, que peleja por nós, como nós temos alguém que nós convidamos para participar da nossa casa, do nosso casamento, dos nossos projetos, do nosso futuro, da nossa família, como nós temos alguém que mesmo sabendo que nós éramos falhos, pecadores, queríamos errar, mas ele resolveu adentrar na nossa casa, na nossa vida, fazer moradia, como nós temos alguém que nos entende melhor do que o esposo, do que a esposa, do que os filhos, do que o pastor, do que a coordenadora, do que a regente, do que qualquer pessoa, nós temos alguém que habita dentro de nós e nos conhece. Você acha que ele ia deixar ficar desse mesmo jeito? Você acha que ele ia deixar o seu nome ser soprado ao vento pelas ruas? Você acha que ele ia deixar a tua casa ser motivo de zombaria, de disse-me-diz, de fofoquinha, de grupinhos? Ele está dentro da casa, e ele sabe o que a casa precisava, e a casa precisava de algo grande para provocar espanto. Oh, irmão, a irmã ali entendeu. Ele vai fazer coisa grande, e muita gente vai ficar espantado sem entender como é que aconteceu. Muita gente vai ficar batendo cabeça sem entender como é que tamanho milagre aconteceu, como é que tamanha providência chegou dentro dessa casa, que a porta estava fechada, que os recursos eram inferiores, mas eu sirvo, tu serve, nós servimos a um Deus que é dono do ouro e da prata, ao Deus que toda a carta dos Hebreus vai dizer, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Onde Isaías vai dizer que operando ele, quem impedirá? Que Lucas vai dizer, porque para ele nada é impossível. E Moisés vai dizer, haveria alguma coisa demasiadamente impossível a qual nosso Deus não possa efetuar. Antes, e eu vou encerrar, antes que a notícia se espalhasse, ele vai agir na casa. E olha o texto. O que era que ainda estava rolando? A festa. E a prova? Acontecendo. Oh, irmão, às vezes a gente chega aqui só o bagaço. Às vezes a gente chega aqui igual arroz de terceira, todo quebrado. Mas o sorriso tem que estar no rosto. A
A gente tem que cantar, pregar, porque a gente não vai dar esse gostinho ao diabo não, irmão. A gente mata o diabo na faca cega, mas ele não vê a gente aqui desesperado não. Mas a gente chega querendo resposta, querendo providência, milagre. Mas a gente chega como? Carregada. O anjo aqui, ó, eu te levo, filha, vai-se embora. O Espírito de Deus aqui, eu te carrego nos braços, mas você vai. Porque tem bastidores que pessoas não devem saber o que acontece. Mas a gente chega. Tem pessoas que não sabem que a conta está atrasada, que falta comida lá na despensa, que só tem a águazinha lá na geladeira. Cheguei a um tempo que só tinha garrafinha de água lá na minha casa. Cheguei a um tempo que eu procurava alguma coisa para comer na minha geladeira. Tinha não, eu disse, Daniel, só tem água. Ela disse, graças a Deus que a gente tem a geladeira para colocar água. Oh, irmão, fosse fiel no pouco, no muito Deus, Ele vai te colocar, irmãos. Aleluia. Deus tem guardado o melhor para você nessa tarde. Você chegou aqui nessa tarde carregada pelo Espírito de Deus. Você até se controlou, você até tentou ser forte, mas o Senhor está dizendo, eu te conheço, mulher, eu te conheço, homem de Deus, e eu te trouxe aqui nessa tarde para te dizer, eu sou socorro na tua casa, eu sou providência na tua casa, eu vou dar um basta nessa situação, mas a festa vai continuar. Não vai ser motivo de zombaria não vai ser motivo de ficar em rodinha de conversa não. Eu vou honrar a tua casa nessa tarde. Orabacama rachúria. Oh, glória. Provou o melhor e ficou espantado. Oh, glória. Deixa eu encerrar a minha fala. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Olha o texto. Quem estava dentro da casa, irmãos? Muita gente. Muita gente. Mas tinha alguém dentro da casa que podia fazer. Quem era? Jesus. E aonde ele está, traz bênção. E eu não sei se você crê, irmãos, mas tem bênção reservada nessa tarde para crente. André, já ouvi tanto isso, pois é. Mas como eu disse a vocês, almejei muito esse momento e estar convosco. Assim como Jesus falou, eu digo, almejei muito, queria muito, planejei muito em estar nessa tarde, nesse ciclo de oração, ainda que fosse para dizer a alguém, o Senhor vai mudar o quadro, o Senhor vai mudar a situação, o Senhor vai mudar a história, antes que a bomba estoure e o diabo venha zombar da tua vida. O Senhor está dizendo, eu cheguei primeiro nessa casa, eu cheguei primeiro nessa casa, e eu estou dando um basta. Receba milagre nessa tarde, receba a resposta nessa tarde, receba a providência nessa tarde, receba o toque dele nessa tarde, receba o agir dele nessa tarde. Ele ainda faz, ele ainda opera, ele ainda trabalha, ele ainda cura, ele ainda abre porta, ele ainda liberta, ele ainda traz quem está longe para perto de você, ele ainda faz o que eu não posso fazer, ele ainda faz o impossível tornar-se possível. E nessa tarde ele fala ao meu coração, eu vou fazer coisa grande, coisa grande, coisa grande. Encerro. Ele manifestou a sua glória. O texto vai dizer, com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Você lembra lá capítulo 11 desse mesmo livro? Mandaram avisar a Jesus que Lázaro havia morrido. Ele vai dizer aos discípulos, vai dizer, essa enfermidade não é para morte, mas sim para a glória de irmão. E
o diabo já estava cantando, dizendo: agora eu matei, agora eu acabei. E tu acha que ele vai perder? E tu acha que ele foi convidado para a festa, convidado para fazer parte dos teus projetos? Tu acha que ele vai perder? Tu acha que ele vai dar esse gostinho saboroso ao inferno e ao diabo? Tu acha que o teu filho foi entregue no altar de Deus? Tu acha que o teu casamento foi entregue no altar de Deus? Teu ministério, projeto, promessa, sonho, tu acha que tu colocasse no altar de Deus? Tu acha que Deus vai perder para o diabo? Ah, André, está durando, está demorando, eu não aguento mais. Se é do teu jeito, é como tu quer, como tu almeja. O Senhor está dizendo: é no meu tempo, é da minha maneira, é eu que vou fazer. E quando eu fizer, eu vou fazer o melhor. E quando eu operar, vão ficar sem entender. Se ele quiser, ele coloca você do avião, você vai. Se ele quiser, ele te dá uma chave que nem deu ao cantor. Se ele quiser, te dá uma casa. E se ele não quiser, continua sendo Deus na tua vida, cuidando de você nos mínimos detalhes. Mas eu vim dizer que ele vai fazer. Como diz a minha sogra, se arrebenta tudo, quebra-se tudo, mas o que é para ser teu é teu. E até quem passa correndo vai ver. E tu acha que ele vai fazer coisas para que as outras pessoas não vejam, não enxerguem? Ai, irmão, não. Tu acha que ele vai dar esse gostinho? Não, vai ter que ver. Ah, vai sim. Como é que a Jaqueline chegou lá? Como é que a Jaqueline suportou? Como é que a Jeane suportou? Como é que a irmã Maria, a Érica, como é que as irmãs suportaram? É o Senhor dizendo: é a minha mão sobre ela, é a minha mão sobre ele. Como é que esse tamanho milagre aconteceu? Sou eu que faço. O poder é meu, a glória é minha, a majestade é minha. Se prepare, irmãos, porque vai ter visita de Deus na tua casa. Se prepare mesmo. Que emocionado? Não, estou sendo guiado pelo Espírito em dizer a alguém: vai ter visita dele na casa de crente, e vai mudar o quadro, vai mudar a história, vai mudar o ambiente. Posso mandar ficar de pé, irmã Jeane? Por favor, fique de pé, irmão. Ô, irmão, passei 3 minutos, ó. Meu Deus. Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Oh, glória. Colocou a mão no coração, coloque. Agora feche os seus olhos no nome de Jesus. Eu sinto a graça de Deus nessa tarde. Ninguém conhece os teus bastidores, ninguém conhece as noites em claras, ninguém conhece as noites mal dormidas, ninguém conhece o que você vem passando, o que você vem enfrentando, mas você chega aqui com um sorrisinho no rosto, e as pessoas olham para você e pensam que nada está acontecendo, mas só você e Deus sabe como é que está na tua casa, como é que está na tua mente. Eu costumo dizer que a nossa mente é um campo de batalha, que todos os dias é bombardeado pelo inferno. O inferno dizendo: agora eu enlouqueço ele, enlouqueço ela, eu mato ela, eu mato ele, vou parar. E a gente uma luta travada, mas a gente chega, você faz o trabalho, você prega, você canta. Aí o Senhor está dizendo: eu te conheço, mulher, eu te conheço, homem, eu conheço a tua estrutura, eu conheço o teu psicológico, eu sei até onde você pode chegar. E o Senhor está dando um basta hoje nessa situação, porque se Ele não parar, você não vai suportar. Mas o Senhor está dizendo: sou socorro, sou socorro, sou socorro, eu sou socorro nessa tarde para a minha igreja. Ora, raia, xúria. Elebedei, remantou, quemarrachúria de camarraiacia. Uramadacamarrace, meu Deus. Uramadaquebetei, raçui de camanto, quemarracia. Otequebete, remanto, quemadacamarrachúria. Ai, toquebete, quebeto, quemandaiachuca. Alaibiate, remanto, que
Ásia. Nessa tarde, recebe renovo, recebe renovo, recebe força, 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 recebe força para continuar fazendo a obra dele. Querido Deus, Pai Santo, meu Deus, Pai poderoso, Tu és o Deus que faz, Tu és o Deus que opera. E nessa tarde, Senhor, Tu fosse o convidado especial dessa festa, dessa casa. Eu apresento as Tuas filhas nas Tuas mãos. Meu Deus, visita nessa tarde a Tua igreja. Visita nessa tarde corações feridos. Visita nessa tarde alma amargurada. Nessa tarde, Senhor, desce com renovo, desce com providência nessa tarde. Meu Deus, vai ali, Érica, na Paula, dá um abraço lá, vai lá, vai lá, vai lá, na Paula Vida, vai lá, porque eu tenho algo de Deus nessa tarde para dizer assim: olha, me dê sua mão, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê, que é marrachúria, alabaperra, ai capapô, que é terra. Eu te digo assim nessa tarde, e falo para que todos ouçam, amantoreba raiachúria, para que tu saiba que os teus bastidores eu conheço, e as lutas travadas tu tem enfrentado durante esses dias, remanto, elabaporia. Eu te digo assim, ó filha minha, falo contigo nessa tarde, e uso quem não te conhece, uso quem não sabe aonde era a tua casa, para te dizer assim: ela mandou a ceia, eu conheço a tua mente. Mandou a ceia, porque dissesse assim: fala comigo. Eita, mostra os teus coitados para comigo, porque se não falar eu não aguento. Eu tenho visto as tuas dúvidas, eu tenho visto as tuas incertezas, aonde abrisse a boca e dissesse: não aguento mais. Meu Deus, eu te digo assim: sou socorro. Eu fechei a cova. Ai, se não fosse ti naquela casa, amando e a ceia. Ai, se não fosse a tua oração, eu já tinha tragado, eu já tinha dado a permissão. Mas eu te digo assim nessa tarde: sou providência, sou socorro, sou ajuda. Nessa tarde fechei a boca do leão para te mostrar que a minha mão é grande na tua vida e na vida dos teus, porque tu dissesse: entra com providência, porque o meu corpo não aguenta mais. O Senhor está dizendo assim: ela é minha rachura, da planta dos pés até a cabeça, recebe a minha presença agora. Eu digo eu digo 2, eu digo 3, mas o que está na vida do meu servo, eu passo para a tua vida agora. Recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo, porque tu queria que eu falasse: recebe a minha graça agora, 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 diz o Senhor. Que é marrachúria, ela é minha raça, meu Deus. Ai, a marrachúria. Teu a graça, teu a graça, teu a graça, teu a graça, teu a graça. Recebe resposta de Deus nessa tarde, recebe milagre de Deus nessa tarde, porque Ele ainda é o mesmo. Oh, obrigado, Senhor.